prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Conforme havíamos prometido, estamos trazendo mais uma grande entrevista para o nosso programa de hoje. Afinal de contas, a TV Tradição é a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nós temos o patrocínio da Erva Mate e Chás Barão. Erva Barão, verdadeiro sabor do chimarrão. Temos como patrocínio a Tecnissan, a solução em meio ambiente. Por onde tu andares, rodeios, festas, Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, tu vai encontrar lá um banheiro, um container, um camarim da Tecnissan, porque ela tem a solução em meio ambiente. Esta também é a nossa patrocinadora. Hoje eu vou trazer para os nossos telespectadores da TV Tradição, do nosso programa A Voz da Tradição, Jefferson Camilo. Ele é controlador de voo da Força Aérea, bacharel em Direito. Não o conhecem? Então eu trago para os senhores o Dom Camilo. Ele que é professor, é coreógrafo, é um instrutor da nossa cultura gaúcha. Um homem viajado e que continua viajando por esse mundo afora, levando a nossa cultura, o seu conhecimento aos tradicionalistas do mundo inteiro. Como eu costumo dizer, é a nossa cultura gaúcha para todo mundo ver. Buenas, meu amigo Camilo. Seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Muito obrigado, Elamir. É um prazer enorme estar aqui junto a ti e a todos os nossos colegas no mundo inteiro que acompanham a TV Tradição e a Voz da Tradição. Nós sempre na lida e hoje, graças a Deus, podemos estar em Porto Alegre para essa conversa com o nosso grande amigo Elamir. Essa conversa que está sendo programada já faz dias, faz tempo, e aí nós, que temos o nosso estúdio na capital de todos os gaúchos, de Porto Alegre, dependemos de uma vinda desses bons amigos, dessa grande cultura, dessa cacimba de cultura, em que sempre queremos trazer ao nosso telespectador, até porque o nosso patrocinador é muito exigente nesse ponto. Nosso programa tem que ter um nível de cultura para que o nosso telespectador tenha prazer em assistir os nossos programas, cultuando as tradições e podendo matear com erva barão, e quando vai nos eventos conhece os produtos da Tecnissan, os banheiros químicos, enfim, por aí afora. E Dom Camilo é um homem conhecido internacionalmente. Não, internacionalmente não, gremistamente. Fica melhor assim. É um homem conhecido no mundo inteiro. Então, nossos amigos que assistem a TV Tradição, quando estiverem conectados, vão saber de quem com quem estamos conversando. Mas Camilo, o Camilo nasceu ontem, eu sei que é um guri novo ainda, mas peço de onde, Camilo? Qual é a tua origem? Acabei de botar aqui, porque a gente, ele colocar, né, que a idade acompanha coisas, e comigo veio esse óculos aqui junto com a idade. Conosco vem o óculos. Então a gente consegue hoje identificar. Identificar. Desde Juí, em 1968, foi aonde eu tive o prazer de nascer e hoje poder dizer que natural de Juí. Que sou missioneiro. Então, nascido no berço das missões, mas já no primeiro ano, nos primeiros anos de vida, já mudei para Santa Maria. De Juí tu já veio direto a Santa Maria. Foi transferido para Santa Maria, brigadiano, aposentado já. E aí, quando ele foi para Santa Maria, a família acompanhou, como é a saga de toda a família de militares, né, do qual também faço parte, como disseste. E nos criamos em Santa Maria, até sair para o mundo aí, conforme foram chamando as obrigações, primeiro militares e juntamente com o tradicionalismo. E no tradicionalismo tu iniciou onde? Santa Maria? Santa Maria. Ou teve início em Juí? Não, foi em Santa Maria, desde a época de primeiro grau, na escola Pão dos Pobres. Pão dos Pobres? Pão dos Pobres, uma escola perto de casa, que tinha um ensino religioso católico, né, semi-internato e internato na época. E logo nas primeiras séries já alguém gritou pelo tradicionalismo. E eu estava com o ouvido bem aberto e digo, é isso que eu quero. Aí começamos nas danças tradicionais, lembro como se fosse hoje, no pátio da escola, no pátio coberto que tinha.
as dancinhas que a gente... Pezinho, maçarico. Maçanico, né? Isso, de sempre. Todo mundo inicia, né? E de lá para cá, a gente foi incrementando para as outras danças e para os outros trabalhos. Dali, logo também, a sequência foi natural nos CTGs da região do bairro que eu morava. Alguns trabalhos de grupo de show que logo apareceu. Antes disso, eu tive na escola Silon Rosa também, onde fizemos um piquete tradicionalista e tinha o grupo de dança. Tu lembra que idade tu tinha, o Camilo? Isso começou cedo, já, 9, 10 anos, né? Tinha 9 para 10 anos. 9 para 10 anos, quando começamos no Pontos Pobres. Aí depois no segundo grau também, já no Silon Rosa, com 15 anos, já estávamos com esse grupo. Semana Farroupilha Intensa, todas essas questões de declamação, que eu também gosto muito, canto também. Na própria escola Silon Rosa, tinha o FIMUSC, que era FIMUSC, o Festival de Música do Silon Rosa, que era um festival muito concorrido, que na época, inclusive, Antônio Carlos Monte, que é cantor tradicionalista, um dos intérpretes aí da nossa música nativista, participou também, junto com outras pessoas que fazem parte hoje do nativismo. O próprio Erlon Pericles estudou no Silon Rosa, trabalhou com a gente nesse meio, se não estou enganado, que eu recordo bem das nossas andanças. E na época eu ganhei melhor intérprete, cantando no FIMUSC. Como intérprete? Como intérprete. Então eu também gostava dessa lida, né, do canto, da poesia. E a gente tinha uma turma muito boa, inesquecível, que agora, inclusive há pouco tempo atrás, a gente volta a recordar, né? O tempo vai passando e quando você às vezes avista você lembra de outros. E aí lembra daquele passado maravilhoso. E as redes sociais hoje positivamente nos trouxeram a possibilidade de voltar a ver onde estão alguns. Facilitam esse contato. E aí no Silon Rosa eu tive todo esse desenvolvimento de dança, que inclusive foi onde eu conheci a minha esposa, a Lourene, que na época veio me convidar para ser par dela num concurso de prenda, que ela precisava de um par e alguém que ensinasse ela a dança tradicional para o concurso. Ou seja, o tradicionalismo te deu inclusive a esposa. Inclusive a esposa, né? Ela me convidou para dançar e literalmente dançou, né? Porque há 28 anos a gente está dançando junto. Que maravilha! Parabéns por esses 28 anos. Mais um feito do currículo desse senhor chamado Jefferson Camilo, ou seja, Dom Camilo para nós tradicionalistas. Parabéns. Muito obrigado. E, por favor, estenda esse parabéns à esposa. A dona Lourene. Dona Lourene, isso aí. E hoje estão morando aonde, Camilo? Moro com a Lourene, o Iago e a Franciele, né, que são meus filhos, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Paraná? Tu estás morando no Paraná? Estamos no Paraná, né, devido à força, né, do trabalho, né, de controlador de tráfego aéreo. Hoje sou controlador no Aeroporto Internacional Cataratas. E daqui a alguns dias... Tu estás nativo ainda na Força Aérea? Faltam 2 anos. Daqui a 2 anos a gente veste o pijama. Vamos poder te usar um pouco mais ainda no tradicionalismo. Poder dar uma atenção melhor, que merece o nosso tradicionalismo, é claro. Dentro daquilo que a gente consegue pelo problema tempo, a gente vai fazendo o que pode. Sem dúvida. O meu filho, o Iago, também é o mais velho? É o mais velho, está com 18, agora 19 em dezembro. E a menina? A menina, a Franciele, fez 12 agora em setembro. O Iago, dançarino, um dos... diz que a fruta não cai longe do pé. Né? Coreógrafo, tem muita criatividade, né? Uma sensibilidade artística bastante aguçada. O pai passou muito a ele isso ou não? Eu acho que veio ao natural. Naturalmente? Vendo o trabalho de vocês? Em momento algum houve a pressão. Em momento algum ele teve... Mas existe a correção? Existe. A correção existe. De ajuda. Correção no sentido de ajudar. De ajudar, existe o tempo inteiro. Esse ano ele parou, né, porque ele ingressou à faculdade, faz medicina, e aí ele visualizou de que isso já não seria mais possível, pelo menos nesse primeiro tempo. Né? O Iago tem 18 anos? 18 anos.
é professor, é coreógrafo, e Coreógrafo. ingressou na faculdade de De medicina. medicina. Esses são os nossos jovens tradicionalistas. Parabéns mais uma vez à família Camilo. Família Camilo. A família Camilo que reside hoje no Paraná. Paraná, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Terra boa. Terra boa. Boa. Terra Tradicionalismo boa. bastante contagiante também, bastante ativo lá. Temos CTGs que a todo tempo estão divulgando a cultura, levando artistas, promovendo a cultura gaúcha. Paraná hoje é bastante forte no tradicionalismo. Forte, muito forte, muito forte. E nós temos basicamente duas entidades em Foz do Iguaçu, que é a Estância Crioula e o CTG Charrua, que fazem um trabalho fantástico, inclusive com essa parte cultural, né? A parte de prendas, a parte de poesia, de música, de músicos. E, consequentemente, com isso vem o carro-chefe de toda a entidade, que é as danças tradicionais. As danças tradicionais. Camilo, estavas falando sobre a tua origem. E tu já estava lá com 15 anos fazendo um grupo de danças e dançando e tal. E dali, como é que foi essa sequência? Onde mais tu dançou? Participou de Fegarte, Mobral? Como é que foi tudo isso? Nós começamos com o Mobral, Cachoeira do Sul, se não me engano, 80, 81, acompanhando grupos de dança, já com a curiosidade. E, posteriormente, nós temos um grande tradicionalista em Santa Maria, radialista, o Chiru Entre uma Vasser. conversa e outra para te molhando a garganta. Muito bom. O Chiru Vasser, juntamente com o Carlinhos Lima, que hoje é o diretor artístico do MTG. Do MTG. Me convidaram, vamos fazer um trabalho diferente. Isso na época. Na época. Vamos fazer um trabalho, um grupo de show, e estamos com uma viagem marcada para Brasília. E qual que é o teu interesse? Como era o nome do grupo? Aí surgiu Raízes. Raízes. E, na época, um trabalho de projeção folclórica, com latino-americana, e toda uma Não parte, eram só danças tradicionais. Danças tradicionais, e as danças tradicionais... Tu dançavas ou cantavas? Dançava. Aí, na época, tivemos passado um tempo após a viagem, foi assistir o ensaio, uma pessoa bastante desconhecida. Foi assistir o ensaio de vocês? Foi assistir, que é o Pedro Pedroso. Hoje todo mundo conhece. Hoje todo mundo conhece. E o Pedro Pedroso foi assistir o ensaio e ele Isso em Santa Maria? Em Santa Maria. Isso foi em 87, 88. E aí, nessa época, o Pedro chegou para mim e disse: Camilo, estou montando um grupo de dança, estamos fazendo um trabalho diferenciado no CPFPA do Sul. Eu ganhei a primeira edição do Fegarte. CPF, Grupo Folclórico de Projeção. Pesquisa folclórica. Grupo de Pesquisa Folclórica Piá do Sul. Folclórica Piá do Sul. E o Pedroso chegou para a gente, e disse: estou fazendo um trabalho, ganhei com o Tramandaí o primeiro Fegarte em Farroupilha, e a gente está fazendo um trabalho aí. Pedroso já era campeão. Já era campeão como instrutor. Como instrutor do Fegarte, do primeiro Fegarte, quando o Mobral voltou a ficar, se tornou fixo em Farroupilha, aí se criou o Fegarte, e o Pedroso ganhou o primeiro com o Tramandaí. E aí, nessa época, então, a gente migrou para o CPFPA do Sul, onde depois também surgiu o Tangará Canto e Dança, que foi um trabalho bastante diferenciado também, que a gente, juntamente com o trabalho das danças tradicionais, a gente fazia um trabalho também, por gostar, um trabalho de poesia, com projeção folclórica latino-americana. O Júnior Benaduce, que é um grande cantor e músico, que é amigo da gente, o Paim, um poeta inesquecível que eu tenho como dentro das minhas lembranças das nossas amizades. Fizemos o Tangará. Wilson Paim? Não, o Júlio Paim. Júlio Paim. O Júlio Paim. E aí depois eu vim a Porto Alegre também, quando ingressei na Força Aérea, que foi nesse período do Raízes, ingressei para servir e não saí mais, não me mandaram embora. Seguiu carreira. Aí fomos fazendo os concursos e fomos permanecendo. E aí, num desses cursos que eu fiz, foi aqui em Canoas, aqui no QG, aí veio o convite para o Muripaz.
Também fazer parte do Munipass. Também. Continuava dançando com a esposa, não? Dancei com a esposa, não. Nesse período a gente ela já tinha parado. Nós dançamos também, antes disso, né, porque eu comecei a dar aula em alguns CTGs nesse período, 89, 90, lá em Santa Maria foi onde ela dançava comigo também. Dom Camilo, nessa época não tinha tantos professores de dança como tem hoje, não, profissionais, eram raros. Eram raros. Porque era do seu CTG e só. E só. Não tinha, gentilmente até iam. O mais famoso, que foi o que eu digo assim, em termos de que todos conheciam como um gênio da coreografia, ao qual eu respeito muito, tenho orgulho de dizer que foi meu professor, sim. Alguns questionam que eu fui companheiro do Pedroso, não, foi meu mestre, foi um dos Pedroso. meus... Pedro Pedroso. E naquela época Pedro Pedroso era o maior, e talvez nessas proporções, né, de viajar para dar aula em outros CTGs, de se entregar aos grupos de dança no estado inteiro, era ele. Ele que fazia. O restante era a prata da casa, né? Aí eu fui um desses pioneiros, né? Existem outros, claro. Índio Guaraci também. Guaraci. Ele fez na época um trabalho, eu lembro, na própria Escola Silão Rosa, ele foi lá e fez um trabalho com a gente, e eu não esqueço dessas pessoas. E até esses tempos, falando com alguns campeoníssimos do Enarte, né? Aí é muito gostoso quando a gente escuta, né, amigos tradicionalistas, né, que hoje trabalham com a dança, dizer assim: Dom Camilo, eu tenho o orgulho de dizer que vi Dom Camilo dançar. Eu estava sentado na arquibancada e hoje esse amigo, acho que não há problema, né, o Emerson Ribeiro, um dos que me disse isso. Será um dos nossos próximos entrevistados, com certeza. O Emerson, um grande profissional, disse: eu aplaudia o Camilo dançando na arquibancada, e aí hoje eu vejo, né, o Emerson como multicampeão, e tenho orgulho de humildemente ter servido muitas vezes de exemplo dentro dos trabalhos que a gente realizou. Sem dúvida. Enquanto molha a boca, falasse em múltiplo campeão, o Emerson, eu tenho um exemplo do Emerson, que tu sabe, talvez o nosso telespectador não sabe. O Emerson, quando foi campeão com o Rancho da Saudade, ele não foi campeão sozinho. Com ele tinham mais 2 ou 3 coreógrafos que trabalham. Ele é o coreógrafo responsável. Não, eu não quero assim, eu quero assim. Mas com ele tinham mais 2 coreógrafos. Ou seja, hoje, nessa evolução do mundo, ninguém faz sucesso mais sozinho. Mesmo que seja líder, não faz mais sucesso sozinho. E o Emerson teve essa sabedoria de se agregar com alguns coreógrafos. Ou seja, ele me disse isso conversando. Eu quis agregar aquilo que podia ser que eu não lembrasse, para incrementar no meu grupo ou para aperfeiçoar o meu grupo. E esses coreógrafos me deram isso. Eu tive o prazer de trabalhar com o Emerson. Eu chamei na época que eu estava com o Rancho de Galdérios como instrutor e coreógrafo. A gente fez um trabalho junto fantástico, como fiz com o Pedroso, como tenho outros colegas que infelizmente o ruim da gente lembrar nomes é que a gente esquece de outros. Esquece alguns, né? Claro. Então eu tenho pessoas que eu digo assim, são pioneiros. O próprio Robson Cavalheiro, nós ganhamos, eu acredito que ele também foi o primeiro troféu de melhor coreografia do Enarte, foi num trabalho que nós fizemos juntos, como Cantando os Rios e Lagoas. De qual CTG? Foi do Campo dos Bugres. Campo dos Bugres. Então nós mostramos nessa coreografia, né, uma parceria com o Robson, que o Rio Grande não é feito, né, somente de campo e de mata, né, de parelha de cavalos. E nós cantávamos que vinha um gaúcho diferente que trazia uma parelha de canoas. Né? Que assim o Rio Grande tinha sido construído. Assim o Rio Grande se construiu, né? O pessoal das lagoas, dos rios, né, que vivem da pescaria também, que são gaúchos, né, tradicionais como qualquer outro. E nós tivemos a grata satisfação de, quando fizemos essa parceria, conquistarmos o troféu de melhor coreografia do Enarte. E são várias parcerias, né? Como a gente está sempre conversando com diversos companheiros, a inteligência está nisso, Elami. Não está em você achar que você conhece e é diferente dos outros. Né? Está sempre na condição de compreender que as parcerias são importantes e necessárias.
E ninguém consegue viver sozinho. Sem dúvida. Então hoje a gente vê que os trabalhos vencedores, os grandes trabalhos vencedores nasceram de parcerias. De parcerias. Camilo, e depois tu dançou até que época foi? Quando é que tu parou de dançar? Depois eu dancei no segundo, terceiro FEGART e depois me dediquei exclusivamente a ser instrutor de dança e coreógrafo. E aí pesquisasse muito, trabalhasse muito em cima de... Tu teve algum direcionamento exclusivo ou tu fez uma pesquisa ampla daqueles criadores da tradição? Na época, quando você começa a trabalhar, Elamir, a gente tem que ter a preocupação, que é o que eu digo hoje, quando o meu filho começou a trabalhar com algumas coreografias e até mesmo auxílios às danças tradicionais dos CTGs que a gente estava participando. A gente tem que ter preocupação do que está fazendo. Eu procurei na época, quando a gente começa, a gente quer, como eu disse, o tempo é o melhor remédio para tudo. Quando a gente inicia, a gente quer mostrar que sabe e que é bom. Quando começa? Quando começa. Que é logo despontar. Que é logo despontar e às vezes você atropela. Atropela e a coisa não acontece como deveria. Posteriormente, durante o caminho, logo no início, eu tive essa preocupação de saber, quais são as danças que existem? Nós dançamos essa e aquela. Mas de onde é que veio isso? Aí vieram surgindo, porque a gente já tinha os nomes principais. Porque eu nunca deixo de deixar bem claro que, apesar de ser autor hoje do Manual de Danças Tradicionais Gaúchas do MTG, um dos autores, eu e meus companheiros de livro, nós temos muita tranquilidade em saber que uma figura interligada à outra, que é Paixão Cortes e Barbosa Lessa, são as maiores autoridades que o Rio Grande do Sul teve nesse assunto e tem ainda na figura do Paixão. Até porque eles pesquisavam muito. Essa era a verdade. In loco. E faziam pesquisas. Mas por que é verde? Eles iam lá na plantação da árvore porque que era verde. Então nós tivemos muito cuidado. Eu estava comentando, eu achei uma foto minha num desses períodos com Paixão Cortes, num grupo de estudos. Depois eu tenho uma outra foto em São Pedro do Sul, que a gente está lá conversando, tomando um chimarrão, conversando com ele e alguns amigos do tradicionalismo sobre as danças tradicionais. Então, essas preocupações, eu agora, inclusive esses tempos eu estava querendo relembrar o nome de um casal que os amigos que estão assistindo, se souberem, me mandem, inclusive, pelo Face, o nome desse casal que eu esqueci. Em Santa Maria existia um casal que tinha um grupo de dança que eles mantinham. Na casa deles havia uma espécie de um galpão de CTG. E eles mantinham um grupo de dança. Tu lembra a época disso? Isso foi lá em meados de 87 a 90, nesse período. Para facilitar o pessoal que... E anterior a isso, porque eles eram antigos, eles tinham muito material. E eu ia para a casa deles e eles diziam assim: Camilo, nós precisamos da tua criatividade. E em cima da pesquisa que eles tinham. Em troca disso, nós vamos te dar aqui esses materiais que a gente tem guardado aqui. Tu não lembra o nome deles? Não lembro, infelizmente, não lembro mesmo, porque para mim é muito saudoso isso. E eu sei que tem amigos, o Nicolosso talvez lembre disso, que foi um parceiro. Nosso grupo do Piá do Sul, de 88, 89, como digo, era Pedro Pedroso. Sim. Era o Sandro Nicolosso, era o Rodrigo Sartori. Rodrigo Sartori. O diretor de danças o ano passado. Competentíssimo, cara probo, que eu tenho muita admiração. Diversos outros, Anderson Donaduzzi, chuleador, professor de dança hoje também. Nós tínhamos uma equipe, um time, uma seleção. Uma seleção. Seleção de 70 para nós do futebol. A seleção de 70 era essa turma que hoje, na maioria,
são os instrutores, avaliadores que nós temos no Rio Grande do Sul, que eu tenho muito orgulho e muita honra de ter estado ao lado, né, dessa equipe. Deixa eu aproveitar essa tua colocação da seleção de 70, essa comparação com o futebol que todos nós fizemos, que temos um pouco mais de experiência, ou para não dizer um pouco mais de idade. Esse time todo que tu falaste aí, com mais algum tu pode ter esquecido, dá para se dizer que são os Paixão Cortes e Barbosas Lessas da época? Hoje? Eu digo hoje, eu digo assim, que nós temos que ter muito cuidado, porque eu digo com toda a tranquilidade do mundo, o seu Paixão Cortes é insubstituível naquilo que ele fez. Ele é o marco fundador, a pedra fundamental da coisa. Nada disso que temos hoje seria possível sem a coragem que ele teve e a disponibilidade que ele teve. E era um jovem. E era um jovem. Mas hoje, quando nós fizemos esse trabalho do Manual de Danças, nós tivemos todo o cuidado de tentarmos fazer aquilo que o Paixão recomendou quando ele fez seu primeiro manual de dança, que ele disse: virão outros jovens. Esse livro ele está repleto de detalhes que prejudicam. Então, queremos que no futuro outros jovens possam tornar o material mais simples, com outras pesquisas, e hoje, com muito cuidado, a gente tenta reproduzir isso. Ou seja, e fazer entre aspas, uma fiscalização para que não haja tanto modismo na nossa tradição. Que seja seguida essa pesquisa com modernidade, mas que seja seguida essa pesquisa. E se mantenha o tradicional. O tradicional. Se mantenha o tradicional. Nós temos esse cuidado hoje. Quando nós fizemos esses trabalhos, que não somente o do manual, mas anterior a isso, que como tu mesmo perguntaste, da questão de como me preparei, né, na época, a gente tinha que ter esse cuidado de saber como era. E questionamos, como questionamos o próprio colega Paixão na época, de algumas coisas que a gente tinha dúvida. Tipo, essa dança... Vocês liam, criava dúvida? Essa dança não tem característica nenhuma do ciclo tal. Por que está citado assim? Então, dentro daquele trabalho que a gente teve de também procurar outros autores das danças brasileiras e da dança mundial, a gente procurou aprimorar e esclarecer algumas coisas, né, que às vezes não ficou tão claro, né? E que dentro daquela Ele não conseguiu clarear isso para vocês? Dentro daquela carga de trabalho que o Paixão teve na juventude para fazer esse trabalho esplêndido que ele nos legou, a gente hoje tem que ter esse cuidado, né? De quando for mexer nisso, realmente saber que nós estamos mexendo, né, entre aspas, num trabalho de pesquisa competente, né, e que é um legado ao povo gaúcho. Sem dúvida é um legado. Camilo, nesses feitos, nós vamos em seguida falar dos livros, quero direcionar um período especial para essa parte dos livros. Tem algum trabalho, porque nota-se hoje que o nosso Enarte é um espetáculo, só quem assiste o Enarte, e a TV Tradição propicia isso ao mundo inteiro, assistir o Enarte hoje ao vivo, nossa TV Tradição. Mas pela criatividade, pela indumentária, pelas músicas, pelas apresentações artísticas que fazem os grupos finalistas do Enarte hoje em Santa Cruz do Sul no mês de novembro. Tem ideia quando começou isso, ter alguma participação nesse início dessas coreografias, essas pesquisas? Porque eu lembro muito bem, eu era diretor artístico do CTG Tiaraju, quando o CTG Tiaraju tentou inovar e levou pau na cabeça. Hoje é uma coisa consagrada isso. Teve participação em algum evento que tu lembre? Dessa apresentação da nossa pesquisa em indumentária, em música. Né? O meu filho, às vezes, né, ele brinca comigo, né, e ri. Pai, tu não foi pioneiro nisso aqui também, né? Ele brinca, né, porque a gente gosta de se exibir um pouco para os filhos, né? Principalmente os filhos. E às vezes a gente aumenta um pouquinho, às vezes a gente diminui, mas geralmente aumenta.
Né? Então o Iago, ele me perguntou sobre essas questões também, né? Dessas criatividades. E eu digo para ele, eu sou do tempo que eu tive toda a oportunidade de, quando dançavam vaneira, eu sou um dos pioneiros em fazer milonga. Quando faziam milonga, fiz chamamé. Aí quando fizeram chamamé, voltei para uma valsa básica. Mas que são coisas simples que outros também fizeram no mesmo período. E que eu não me dou ao luxo de dizer assim, fui o único, não. Mas eu acredito que fui um dos pioneiros nessas mudanças de ritmo. Na minha época, eu lembro que a minha esposa brigava comigo, tu tem que usar música que todo mundo sabe. Tu tem que usar música que o povo cante contigo para levantar o público. E eu estava lá nos velhos bolachões da Califórnia, com a pesquisa, né, com os festivais, ouvindo música com ritmos diferentes. Que ritmo é esse? Esse ritmo aqui, de onde é que ele saiu? O que é isso? Para tentar levar um novo. E eu lembro quando o Tiaraju, com muita coragem, trouxe o piano para a sala. Trouxe o fraque. Eu era diretor artístico do Tiaraju na época, e eu lembro do Alexandre falar, não, isso aqui tem uma pesquisa feita em aprovação de Dom Camilo. Quantos anos faz isso, Camilo? Hoje eu estou tendo a dádiva de poder te entrevistar e falar nisso. E Pampa Pietá foi um trabalho que foi, realmente a gente mostrou para o Alexandre na época, com muito carinho, da música, né, falamos na época por telefone, e foi um trabalho maravilhoso, que certamente despertou. Né? Dali para cá parece que deu início. E é claro, nós temos que ter muito cuidado, Elmira, que eu sempre procuro dizer, eu acho que essa é a preocupação maior do MTG, para que a coisa não ultrapasse os limites do tradicional. A preocupação maior do MTG, para tu conseguir molhar a garganta, é assim, ó, que nós devemos e queremos usar o modernismo, pois estamos usando aqui por intermédio da TV, Facebook, as redes sociais, mas que esse modernismo não interfira no tradicional. Esta é a maior preocupação do MTG. Até como conselheiro do MTG eu posso te afirmar. E se tu, como instrutor e diretor do MTG, que já fosse e continua sendo um dos responsáveis por isso, pode explicar melhor ao nosso telespectador sobre isso. Usamos muito o modernismo, mas que não interfira no tradicional. A tecnologia, ela não pode, digamos assim, macular, né? Interferir no tradicional, porque é o que nós temos hoje que retratar. O tradicional. As danças são tradicionais, como eu já disse uma vez, e não invencionais. Outra coisa que nós procuramos, e eu acho que não é uma preocupação somente dessa equipe de trabalho agora de avaliadores do MTG, ao qual faço parte, mas também visualizei nas outras equipes, né? Tanto na equipe do Sartori como na equipe do Tony, né? Mas que foram aprimorando coisas com essa conversa aberta com os tradicionalistas, que nós não podemos deixar que a coisa fique extremamente tecnicista. Perfeito. Né? Perfeito. Uma das frases que eu usei no congresso técnico foi: nós não vamos sacrificar a arte, mas também não vamos inventar. O congresso técnico teve aqui em Santa Cruz recentemente. Então, não vamos sacrificar a arte, mas também não vamos inventar. E olha, Elmira, que o pessoal deve estar olhando para mim lá, mas o que ele está falando? Esse cara foi um dos caras que mais inventou na vida, né? Mais inventou. Pois há pouco tu disseste que tu inventava onde a esposa te questionava. E muitas vezes a gente, como eu disse, como veio o óculos junto com a idade, as coisas boas também vêm. Né? Que a gente começa a enxergar o sentido e o verdadeiro valor do tradicionalismo que Barbosa retratou no primeiro congresso tradicionalista em Santa Maria, né? Aquela tese lá do valor do tradicionalismo. Então, hoje, com bastante idade, né, que eu digo, com toda essa idade, que já são 40 e poucos, eu sei que o corpinho parece de 30, mas já tenho 40. Parece um jovem de 18. E nós temos que ter essa responsabilidade, e a idade nos traz isso, nos mostra isso. Às vezes a gente vê que os mais jovens, eles querem eles têm ansiedade diferente. Então, um cuidado, até entrando, Elomir, numa coisa que eu queria falar e veio agora. Eu digo para o meu filho, nós do passado não somos geração YouTube. Não somos. Não somos geração YouTube. É muito fácil hoje criarmos ou se criarem coreógrafos
instrutores de dança. Os patrões das entidades têm que ter muita tranquilidade em visualizar quem realmente é e quem realmente é oportunista, que lesam os caixas das nossas entidades e desvirtuam o caminho. E vão para um rodeio, não conseguem uma boa pontuação, a culpa é do Dom Camilo, Que que é estava conservador. E estava avaliando e é conservador. Exato, não é isso que acontece? É isso que E acontece. muitas vezes como... Excelente chamada tua aos patrões. E vem, muitas vezes, questionar, né? Com o dedo em riste, como alguns menos despreparados, né? Ou menos preparados, melhor né? Dizendo, alguns despreparados, eles chegam de dedo em riste, porque os nossos amigos, instrutores e coreógrafos, que conhecem a trajetória daqueles que estão sentados hoje na avaliação, geralmente vêm com bastante tranquilidade, questionam, e essa é a proposta, que venham questionar, claro. né? E levam aquilo que a gente pensa, né? Que muitas vezes, na maioria delas, principalmente em se tratando de coreografia e interpretação, é histórico. É histórico. É histórico. Não tem o que mudar, né, o Camilo? Não tem o que mudar. Muitas vezes a gente diz, a interpretação é gosto de quem está avaliando. Eu diria que não. Eu diria que... Interpretação? A pergunta é, interpretação é gosto de quem está avaliando. A avaliação de interpretação Você é colocado por quem? Por instrutores? Por alguns ele disse, não, é muito subjetivo, isso vai do gosto. Vai do gosto de quem muitas vezes não está tão preparado para avaliar a interpretação artística. Porque as danças tradicionais possuem características e um avaliador que prima pelo tradicional e pela pesquisa nunca vai fugir disso. Essa é a nossa maior função hoje na mesa avaliadora. É dizer, isso é tradicional, isso não é tradicional. Isso é invencionismo. Isso está em excesso, isso está em falta. Só. É muito simples. É muito simples. E depois, se eles olharem a filmagem, assim, eles vão realmente concluir isso. A maioria. Eu mesmo, como eu falei, eu retornei à avaliação, Elomir, agora, nessa equipe que me fez o convite. Tu retornou nesse ano a avaliação? Nesse ano. E para mim foi fantástico a recepção desses colegas. Porque até porque tu tem um nome consagrado dentro do tradicionalismo. 4 anos, 5 anos atrás, eu estava junto a eles na competição. E era questionador, como sou ainda, né? Tanto que me coloco dessa forma, questionador. Eu tenho lembrança do Dom Camilo fazendo sorteio de dança, lembro que CTG era no Enarte, lá em Santa Cruz, que eu era o apresentador. Lembro que ano era isso? 2009, 2008? 2009 ainda. 2009 eu ainda estava aqui. Isso. Mas o Camilo, tu também faz um trabalho grande aí fora do Rio Grande também. Sim. Pela CBTG, pela CITG, tu dá palestra também no CTG aí fora do estado do Rio Grande também. Claro, Paraná com certeza, mas fora do Paraná, Brasília também, Mato Grosso. Vários lugares que a gente tem o prazer de ser convidado. Agora, recentemente estivemos lá no Planalto Central com a Dona Loiva. Dona Loiva Caldeirão. E a Dona Loiva Caldeirão nos convidou, né? Fomos até Brasília, de Brasília fomos a Minas Gerais, fazer um trabalho lá no Planalto Central, falando sobre as danças tradicionais. E de lá surgiu um outro convite, que foi uma ida para a França. Agora, hoje... nós já vamos falar nisso, na saída para a França. Eu estou guardando para o final da entrevista, nós falamos da saída da França, porque Dom Camilo vai ter o privilégio de assistir essa nossa gravação ali na França, porque ele vai estar embarcando hoje para a França. Mas nós vamos chegar lá. Mas, Camilo, eu te perguntei isso das tuas palestras fora do Rio Grande, porque o primeiro livro do MTG, tu tem participação nele. Tenho. Danças tradicionais. Tu e mais um grupo de professores e tudo mais. Temos uma equipe de coreógrafos, de instrutores, né? Grandes parceiros que se dedicaram a essa obra. E a tua participação no livro foi em que segmento? Nós fizemos todas as etapas em conjunto, tratando com muita responsabilidade essas questões de interpretação, principalmente da escrita, de correção, para que a coisa não ficasse mais claro, não ficasse engessada, para que se tentasse
às vezes a vírgula dá um sentido diferente na frase, uma pontuação. Nós fizemos principalmente essa revisão contextual do que você queria, né? E dentro daquilo... Em cima do livro do Paixão Cortes. Em cima do livro do Paixão Cortes. Né? E dentro disso, conseguimos fazer mais algumas pesquisas, trabalhar algumas outras obras que são citadas dentro da bibliografia, né, para esclarecer algumas coisas que às vezes para muitos ficaram, digamos assim, um pouco complicadas de se compreender. Depois fiz mais uma obra. Agora recente, tu e o Tony. Eu e o Tony Pereira, professor Tony, que é educador físico. Sim. E aí nós tivemos uma preocupação em fazer um trabalho. E surgiu essa necessidade de vocês fazerem um outro livro em cima desse que já tinham feito, tão recente também, porque não é tão antigo assim. As danças tradicionais, elas são patrimônio do povo gaúcho, né? É um patrimônio do povo gaúcho, e nós colocamos elas porque falamos sobre elas, né, na primeira parte do livro, que é voltado ao ensino das danças folclóricas e tradicionais, né? O livro é Danças Folclóricas e Tradicionais Gaúchas. Esse livro recente agora. Uma visão pedagógica. Uma visão pedagógica desse livro. Uma visão pedagógica. Então, se eu tiver só esse livro, eu consigo aprender tudo para ser um instrutor de dança ou tem que ter os dois livros? Não. Com o livro das questões pedagógicas, tem todas as danças, conforme está no manual de dança. E anterior a isso, vem o que eu acho mais fantástico que nós conseguimos reproduzir, que foi as pesquisas de por que dançamos, para quem dançamos. Neste livro traz esse... As faixas etárias. Né? Uma criança de 6 anos, professor, o senhor tem que ter a compreensão de que ela não vai produzir o que produz uma de 10, o que produz uma de 15. E ali nós demonstramos o que cada faixa etária consegue em termos físicos e psicológicos produzir dentro de um CTG. Vocês pesquisaram isso? Isso. Ou de acordo com a experiência que vocês trazem de vida? Foram pesquisas feitas em diversas obras e a fantástica colaboração do professor Tony como educador físico. Ele tem essa preparação, ele é formado em educação física. E aí a gente conseguiu falar sobre desde maquiagem, né, de prendas, desde da questão da interpretação, da imigração para o Rio Grande do Sul, né, o que nos legou cada povo. A gente fez trabalhos como essa questão dos que visitaram, né, dos sociólogos, biólogos, que na época, lá na década de 1820, né, visitaram o Rio Grande do Sul e o que eles viram? Quem era o povo gaúcho? Quem é o gaúcho? O estrangeiro que nos visitou. Então, nós temos como o Saint-Hilaire mesmo, que nessa viagem agora vou explanar, o trabalho que o Tiaraju realizou naquela época. Que ele chegou aqui em Porto Alegre e viu o povo dançando de cartola e de fraque. Sim. Danças tradicionais. Sim. Causou surpresa a ele. Causou surpresa. Né? A sociedade, como se apresentou. Então, porque o gaúcho é aquele campeiro, do tirador, do laço, isso. do cavalo. Nós nos preocupamos em, principalmente nessa obra, fazer com que os professores compreendam quem eles são e para quem eles vão dar aula. Isso tudo está nesse último trabalho de vocês. Esse último trabalho que é escrito por ti e pelo Tony. E edição esgotada, viu, Elamir? Primeira edição. Eu ia perguntar onde eu quero. Eu não tenho esse livro, quero adquirir. A Fundação Cultural Gaúcho do MTG agora já não vai mais conseguir, porque a primeira edição já esgotou. E tu não está levando nenhum para a França? Estou levando. Com certeza. Vamos levar a pedido lá da Jaqueline Dreyer, que é a organizadora do festival, e vamos deixar um lá. Agora, como as bagagens já estavam prontas, foi um lapso não trazer um aqui para o amigo. Fico devendo já. Mas se entrar no site da TV Tradição, já vê
o livro na época do lançamento, Com mas certeza. eu tenho certeza que tem, porque eu já vi. E agora o site estamos da TV. trabalhando para o lançamento, né? Vamos fazer as melhorias que a gente acha que deve ter, os erros que são cometidos, como foi desde o primeiro manual de dança também, que alguns criticam, mas a gente tem que compreender, como vimos desde a época do primeiro livro do manual, com o próprio Paixão, que os erros ortográficos, os erros de compreensão, eles existem, eles não são visualizados, às vezes, no momento da finalização da obra. Então, a segunda edição vem para isso, né, para a gente conseguir melhorar ela. E, graças a Deus, a saída foi muito boa, sendo procurado principalmente por professores, educador físico, em todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Então não é um livro só para aquele que quer ser instrutor de CTG. É um livro também, se eu sou educador físico, como professor de educação física, eu devo ter esse livro que traz também orientação para essa faixa etária, como tu falaste há pouco. E um trabalho diferenciado, né, que consegue proporcionar às escolas, né, do Rio Grande do Sul uma forma simples de fazer com que o educador físico, por exemplo, consiga ensinar as danças tradicionais para as classes. Sabendo o limite da faixa etária de cada aluno. Para as classes, lendo as descrições da dança, né, com vídeos e com essa questão do técnica do aprendizado, o livro proporciona isso. Que maravilha. Acho que por isso que teve uma grande saída aí pelas escolas e pelos professores. Que beleza. O Dom Camilo, seguinte, antes de nós falarmos da viagem da França, eu sei que já viajou pelo exterior, com grupos e fazendo trabalho também, levando a nossa cultura para o exterior. Qual foram os países que tu já visitou e tu tem esse conhecimento? Nós tivemos em alguns países aqui da América Latina, com alguns grupos de dança, outros que a gente preparou e a gente não conseguiu acompanhar por questões profissionais. E eu acho que o festival, o maior festival que a gente conseguiu participar e levar a nossa cultura, a gente foi em 2007 à Itália. Nós tivemos em diversas cidades da Itália um trabalho fantástico que foi junto com o CTG Guapos da Agronomia de Passo Fundo, que na época o patrão Fontana e a Márcia Girardi, que hoje também estão me acompanhando nessa viagem, que são pessoas muito dedicadas ao tradicionalismo. E a gente está fazendo essa viagem também. E lá na Itália a gente conseguiu fazer um trabalho fantástico. Fomos ovacionados em diversas cidades. Foram apresentar danças. Danças tradicionais gaúchas, música. Foi um trabalho fantástico. Isso em 2007. E depois, tu foi como instrutor do grupo? Fui como instrutor do grupo. Passamos também pela Espanha, por Madrid. É um trabalho fantástico. A recepção foi muito boa. Muito boa. E a questão do intercâmbio, né? Todos os nossos amigos que já puderam proporcionar isso, CTGs, como a gente sabe que muitos vão, como o nosso colega Marco Ávila teve agora recentemente campeão mundial na Turquia. Eu acho que todos esses nossos amigos que conseguem fazer um trabalho no exterior dessa forma, consegue ver o quanto é maravilhoso você ter esse comprometimento com a cultura. Porque a competição, aquele que tem o verdadeiro sentido do valor tradicionalista, ele fica em segundo plano. Quando você vê grupo da Rússia, você vê grupo da Alemanha, quando você vê grupos italianos, você vê grupos dos países que estão no festival mostrando, despreocupado de qualquer coisa, a sua cultura, a gente vê o quanto ainda temos que melhorar no nosso pensamento sobre a cultura das danças tradicionais. Muitas vezes a gente olha para CTGs mais humildes, com grupos de dança mais humildes, com, digamos assim, com segundos olhos, né? A primeira coisa que a gente gosta de olhar, é claro, aqueles grupos de entidades que possuem maiores condições e que têm um trabalho mais desenvolvido. Mas, em hipótese alguma, quando você viaja e vê o verdadeiro folclore, a gente vê o quanto a gente ainda tem que melhorar nesse pensamento de que o grupo lá do interior das missões de onde eu nasci,
que faz um trabalho simples, muitas vezes, para apresentações no seu CTG, sem compromisso de competição, o quanto ele é movimento tradicionalista gaúcho. O nosso presidente costuma dizer que o tradicionalismo é feito lá dentro do CTG, exatamente o que você está dizendo. Lá dentro do CTG, lá no interior do estado, lá onde se dança pezinho, cana verde, se toma um chimarrão, se faz um churrasco, que as famílias vivem. Isso é a tradição. E que o MTG apenas é um órgão que coordena tudo isso. Ele costuma dizer isso, você está afirmando agora. Então eu ia te perguntar, vou aproveitar para que tu conclua, me dizendo o seguinte, a tua visão exatamente sobre esses instrutores. O que teria para dizer para esses instrutores que pensam só na competitividade, na competição, e esses que pensam mais na cultura tradicional nossa, porque o Dom Camilo é inclusive visto por alguns como polêmico. Não vai agradar o Dom Camilo. E conversando com o Dom Camilo, e quem assiste o nosso programa no dia de hoje vai ver que o Dom Camilo é uma pessoa que cuida e cultua a tradição como ela realmente é. Qual é a tua visão sobre esse pessoal que só quer competir e não se preocupa tanto assim com o ensinamento da tradição? Eu costumo dizer, né, que a gente mais antigo tem que ter essa preocupação para que possamos orientar os nossos dançarinos que amanhã vão ser os novos professores. Hoje, os instrutores que mais se destacam no Rio Grande do Sul possuem dentro do seu corpo de baile, dentro do CTG, alunos de dança que dão aulas. Perfeito. Em outros lugares. Tem segmento. E essas pessoas, começando por nós, os mais velhos, os mais antigos, a gente tem que ter a preocupação de nunca perder o interesse da verdadeira lição de dança, aula de dança, que começa com a pessoa, com o ser humano. No momento que nós conseguimos ter essa questão de introduzir ao grupo de dança a verdadeira o sentido do que eles estão fazendo, que num dia corrido de trabalho, num dia corrido de aula, você chegar em casa, tomar um banho e ir para uma entidade tradicionalista, ela tem que ser visto em primeiro plano como o que mais vale a pena. Muitas pessoas têm aquilo ali como a única forma de aliviar o estresse, de aliviar a carga diária de trabalho e estudo. E no momento que nós conseguimos atingir a dança como uma forma de terapia, inclusive para a gente, tudo vai ficar melhor. Então a preocupação deve ser essa. Se você conseguir introduzir na alma do dançarino, da mirim, o porquê que ele dança, e o mais importante, Elomir, fazer com que você transmita isso da forma correta. Passe isso. Quem é o meu professor de dança? Meu professor de dança, ele é um cara conhecedor, um cara tranquilo, que possui uma técnica apurada. O aluno observa isso. E ele vai se tornar alguém dessa forma. Se nós conseguirmos trazer para dentro da nossa entidade o contrário disso, nós estaremos fazendo um desserviço às danças tradicionais e, consequentemente, ao movimento tradicionalista gaúcho. A competição, ela move, sim, porque o ser humano tem essa necessidade. Nós temos essa necessidade da competição, mas eu tenho muito cuidado hoje em dizer que muitas coisas anterior a isso é o que mais vale a pena. O que foi a criação. Hoje nós temos amigos que já faleceram, como o Chico, que é um dos autores, Francisco Matos, autor da obra também, e digo assim, quantas vezes nós competimos, sem ser colega autor da obra? Aí quando você senta à frente de Chico, você conseguir visualizar o conhecimento que ele tem e você vê que ele não é o teu inimigo, ele não é o teu rival,
mas sim um colega da tradição que está com outro trabalho numa outra entidade tradicionalista e que tem a mesma pretensão que você, que é ganhar o festival, e você não tratar isso com respeito, talvez seja tarde, quando os teus amigos partem, ou quando de repente você partir e ver que e os teus familiares verem que você não foi respeitado como ser humano, como pessoa, porque você não plantou a coisa da maneira correta. Então, acho que essa deve ser a nossa maior preocupação. Sem dúvida nenhuma. Camilo, nós estamos já no brete final do programa. O programa passa muito rápido quando a conversa é agradável. E os nossos patrocinadores nos exigem isso, que a conversa seja sempre agradável. Por isso nós temos como patrocinador a Tecnissan, a Solução em Meio Ambiente, e Erva Mate Barão, onde estamos saboreando esse verdadeiro chimarrão. Esse programa, como os senhores sabem, ele é gravado na semana e vai ao ar na segunda-feira próxima. E na segunda-feira próxima, esse cidadão que aqui está, o Dom Camilo, vai estar assistindo a nossa entrevista, o nosso programa, junto com mais um grupo de pessoas, ali na França. Em Paris. Em Paris. Onde ele está embarcando hoje à noite. Por isso que eu tive condições de pegá-lo, de convidá-lo, e ele prontamente, gentilmente aceitou de fazer esse programa conosco e está embarcando hoje para a França. E segunda-feira vai assistir, porque isso é Web TV, essa é a TV Tradição, onde tu acessa na internet em qualquer lugar do mundo. Essa é a TV Tradição, é a TV de hoje e do amanhã, no nosso tradicionalismo, aquela benfeitoria que chegou para nos ajudar a mostrar a nossa tradição. Como é que tu recebeu esse convite? Como é que tu estás embarcando para a França, assim, naturalmente? Dom Camilo, vem aqui na França, como é que foi isso? Nós, nessa última ida ao Planalto Central, juntamente com o Dorvilho, que é o presidente da Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, ele nos comentou do festival em Paris, o segundo festival do Rio Grande do Sul em Paris. Então é isso que tu vais participar? Onde a gente vai. Nós, de imediato, atendemos a convocação, do patrão Dorvilho, e ele disse: então, Camilo, nós vamos repassar para a Jacqueline Dreyer, que é organizadora lá na França, e, havendo interesse, então, a gente fecha. Quantos dias o festival lá? O festival será 3 dias. 3 dias, com diversos palestrantes, inclusive o prefeito de Porto Alegre estará presente. José Fortunati vai junto, vai estar lá. Estará. Que maravilha. E artistas do Rio Grande do Sul e do Brasil apresentando suas artes. No Facebook está lá, é a Associação Sol do Sul. Pode para ver toda a programação e os artistas que estarão lá. E a Jacqueline Dreyer, uma gaúcha radicada em Paris, nos convidou e a gente está lá para falar sobre as danças tradicionais, a influência dos imigrantes dentro da tradição gaúcha e, em especial, a influência francesa e esses relatos do Saint-Hilaire e de Tardet que frequentaram em 1820, 1800, os nossos campos e lagoas. Campos e lagoas. Do Rio Grande. Do Rio Grande. Então é isso que vai estar levando para a França, então, nesse final de semana próximo agora, nesse final de semana. E na segunda-feira, Dom Camilo vai estar lá, então, na França e vai ter a oportunidade, não sei qual é o fuso horário da França, tal, mas o nosso programa aqui no Brasil vai ao ar às 19 horas. Nosso editor, nosso cinegrafista André Jacques, já programa tudo para 19 horas estar no ar. Pode divulgar lá na França. Na noite francesa, a gente vai estar vendo a TV Tradição, vendo esse teu trabalho maravilhoso, se Deus quiser. Eu quero agradecer, Dom Camilo, a tua presença e esta oportunidade de estar aqui no programa Voz da Tradição. Que tu continue levando para a França e para outros países, para o mundo inteiro, a nossa cultura. E que seja conservado o Dom Camilo assim, para que seu filho, Iago, possa seguir os seus exemplos. E assim como a filha também, a Franciele. Quero agradecer também a dona Lourene. Lourene, dona Lourene, por nos ceder esse espaço aqui com o Dom Camilo. Camilo, muito obrigado por esta oportunidade de poder conversar contigo no programa Voz da Tradição e te dizer que a TV Tradição,
o programa Voz da Tradição estará sempre à tua disposição para passar ao mundo inteiro a nossa cultura gaúcha. Eu agradeço a TV Tradição, a ti, por poder estar aqui nesse programa que eu acompanho e tenho sempre a oportunidade de ver grandes entrevistas. Me coloco sempre à disposição, tanto da TV Tradição como a ti, Lamir, e aos meus amigos do Brasil inteiro e do mundo inteiro, sempre para um chimarrão e uma conversa como essa, amigável. Meu rancho lá em Foz do Iguaçu é Sintramel, e como eu sei que os meus amigos em todos os lugares também. Agradeço muito, e segunda-feira, como eu disse, estaremos prestigiando mais uma vez essa e as outras entrevistas que virão. Muito obrigado, Lamir. Obrigado a Dom Camilo, obrigado ao senhor que ficou na nossa audiência, porque o nosso programa tem o patrocínio da Erva Mate Barão, verdadeiro sabor do chimarrão. Erva Mate Barão e seus chás são maravilhosos. E da Tecnissan, que é a solução em meio ambiente. E nos assistiu no programa de hoje, como nos assiste sempre em nossos programas, o nosso cinegrafista André Jacques. Prometemos voltar com mais uma boa entrevista na semana seguinte. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.